antes de eu começar, eu tenho que falar uma coisinha pra vocês. Recentemente meu HD morreu, tipo, morreu mesmo. Eu simplesmente não consegui abrir nenhum arquivo. E isso já parece ruim o suficiente, mas piora quando você descobre que tudo do meu canal estava no HD. Não, eu não tô bem. Como eu tava sem dinheiro pra comprar um HD novo, eu pensei, é isso, o canal acabou, vou falir. Mas caindo dos céus, vem um anjo da guarda chamado Cringe K92. Sim, o brabo. E ele humildemente me ajudou com esse problema, me doando um valor muito generoso. E bom, eu não poderia começar o vídeo sem agradecer ele, já que esse vídeo estar existindo é por conta dele. Então, Cringe, muito obrigado, meu querido. Você me salvou demais nessa. Dito tudo isso, bora pro vídeo. Há algum tempo atrás eu trouxe um vídeo sobre o Rochas 313 e vocês gostaram muito. Logo depois eu trouxe do Brandon Works e vocês também gostaram bastante. O que esses dois têm em comum? Bom, eles são ARGs de Roblox. E foi pensando nisso que eu encontrei esse vídeo aqui do Vibing Leaf intitulado como Guest 6666. E assim que eu bati o olho, esse vídeo logo me chamou bastante atenção, ainda mais por ser um ARG de Roblox da própria lenda viva chamada Vibing Leaf. Porém, eu definitivamente não esperava nem 1% do que realmente foi esse vídeo. E bom, eu não quero dar muitos spoilers do que vem por aí, então sem mais delongas, para que você pegue algo para comer, beber, pois hoje eu vou contar para vocês a história de Guest 666. O vídeo começa e, logo de cara, vemos que um jogador, que detalhe, não tem um nome revelado durante toda a série, e por isso eu o apelidei carinhosamente de João. Não questione. Vemos que esse jogador está relatando algo no mínimo inusitado. Enquanto o João estava testando o seu mapa, antes de começar a construir qualquer coisa nesse lugar, ele percebe que um outro jogador misterioso chamado Guest 6666, que eu vou chamar de Guest só porque cá entre nós, que nome grande da porra, acabou entrando no seu mundo. Sendo que, novamente, o mundo é privado do João e ele não estava planejando deixar ninguém entrar durante um tempinho. Mas ok, mesmo isso sendo deveras estranho, João se aproxima de Guest com um certo receio e até medo. E eu não vou mentir, eu entendo esse medo. Afinal, só pelo nome do maluco eu já fecharia o jogo. Mas como o João é bem mais corajoso que eu, ele encara de frente o Guest e começa a puxar assunto com ele. Mas, diferentemente do João, Guest não fala por chat, apenas se comunicando por pulos. Como por exemplo, se o Guest é inscrito no canal, ele dá 2 pulos. Tá vendo? E rapidinho, a gente precisa entender uma coisinha primeiro, antes de continuarmos esse vídeo. Seguinte, em uma época tão distante do Roblox, existiam sim alguns players nomeados como guests, mudando apenas o número que aparecia logo depois do nome. Esses usuários não eram contas efetivas do Roblox, e sim perfis temporários. Por conta disso, eles não tinham acesso a muitas coisas, mas entre elas, tínhamos conversar no chat, personalizar o avatar e não podia nem salvar progresso. O que significa que é muito difícil que alguma conta guest entre assim do nada no seu mapa. Então assim, o que diabos ele tá fazendo aqui? João, nesse momento, tá fazendo a mesma pergunta para si mesmo. Mas apesar de todas essas incoerências, João não deixa de aproveitar a oportunidade e puxa papo com o estranho. Nunca façam isso, crianças. É perigoso. Os dois conversam por um tempo, até que o João corta o assunto e se despede do guest. E tá, até agora tudo normal, tudo bacana, bora pro dia 2.
O dia seguinte chega e assim que o João entra no seu mapa, o Guest por algum motivo já tava lá. Assustado, João se aproxima e começa a conversar com o jogador. A conversa em si não fala e nem revela nada demais, além do óbvio desconforto do João com a presença do Guest ali. E sendo mais direto, a conversa deles se baseiam em uma única e exclusiva coisa: o hobby que o João tá construindo. E detalhe, o hobby é temático de Minecraft. Não tem como não achar isso foda. E depois de testar e notar que o mapa não tá funcionando muito bem, João finaliza a conversa dizendo que ele vai aperfeiçoar o seu mapa, mas sempre deixando claro que ele adoraria encontrar o Guest ali de novo. O que o mesmo parece ter ficado bastante feliz em ouvir isso. Não à toa, foi exatamente isso que aconteceu no dia seguinte. E por incrível que pareça, ao contrário da última vez que o Guest esteve presente, até que o João tava gostando de ter um pequeno fã para o seu hobby. Por isso, ele começou a fazer atualizações cada vez mais frequentes e contando tudo para o Guest 6666. Depois de um tempo, o mapa foi finalmente terminado. E aproveitando disso, os dois decidiram jogar juntos. E novamente, o João se mostra ser um péssimo hobbyzeiro, morrendo muitas e muitas vezes no seu próprio mapa. Mas na altura do campeonato isso pouco importa, pois os dois estão de fato se divertindo. Mas tem uma pergunta que ficou na cabeça do João. Afinal, como é que o Guest entrou em todos os mapas que ele tava? Para você que não sabe, nessa época, se eu não me engano, ainda não existia aquela ferramenta de você seguir os seus amigos nos jogos em que eles estavam jogando. Além do mais, os Guests não poderiam nem sequer adicionar pessoas. E cá entre nós, tudo isso que aconteceu até agora foi muito estranho. Afinal, mesmo que o João tenha aceitado bem o fato de um random ter entrado no seu mapa, isso não tira o fato de ser muito estranho. Agora a pergunta que eu me faço é a seguinte: o que de fato tá acontecendo? E melhor ainda que essa pergunta, quem é Guest 6666? Esse foi o vídeo que você fez antes da minha ausência, né? Eu o guardo com carinho, de verdade. Mas, me desculpe, eu tive que ir embora por um tempo. A cena corta e estamos em um local completamente diferente do que estávamos acostumados, pois por algum motivo, João está em um local onde os Guests, essas contas temporárias, são louvadas e adoradas. Mas para além disso, nós infelizmente ficamos sabendo de uma triste história. Os Guests foram recentemente banidos do jogo. Em consequência disso, o João perdeu o seu melhor amigo. E apesar de João estar deveras triste com a situação, eu tenho que dar uma leve pausa aqui e voltar a alguns minutinhos atrás. Aparentemente, todo o vídeo que a gente viu até agora foi só uma espécie de flashback, pois se voltarmos nessa mensagem que vimos agora há pouco, dá pra notar claramente que isso foi uma mensagem do próprio Guest para o João, ou seja, desde que ele foi banido, ele também sente falta do seu amigo. E nesse momento, João está desabafando com a gente. Ele fala como é difícil perder um amigo, fazendo questão de até mesmo homenagear ele com uma pequena pelúcia, que desculpa, mas eu achei engraçado. João então, ainda muito triste com a situação, se senta em uma das cadeiras disponíveis nesse local bizarro. Ele tá parado, apenas pensando na vida, quando de repente um mapa cracha, e na sua tela, ao invés de vários jogos diferentes do Roblox, temos apenas um chamado O Jardim, e com um texto logo em cima que tá escrito o seguinte, abre aspas, venha me encontrar. O João está no seu antigo mapa. Sim, aquele mesmo mapa que vimos no início do vídeo, mas com uma única e grande diferença. Todo um local extra foi adicionado ao mapa. Esse local sendo um caminho longo, sombrio e com uma neblina bastante espessa. E durante todo esse caminho, há algumas placas que falam diretamente com o João. Abre aspas.
Obrigado por tantos anos incríveis. De alguma forma, você fez esse jogo ser tão divertido pra mim, mesmo quando eu não conseguia falar. Eu não sei como você conseguiu fazer isso, mas obrigado. Eu realmente queria que a gente pudesse passar mais tempo juntos. Na verdade, tem um segredo sobre o porquê de eu nunca ter criado uma conta antes. E essa é a minha única chance de te contar. Bastante confuso, o João anda por esse caminho e chega até o final dele, ainda na esperança de encontrar o seu antigo amigo. E bom, ele o encontrou. João fica animado e começa a tentar falar com o Guest, mas o mesmo fica parado, sem nem se dar o esforço de conversar com seu amigo. João estranha a situação e se aproxima ainda mais do Guest, tentando entender o que tá acontecendo. Guest, não me assusta desse jeito, cara. Você tá bem? Fui bem-vindo aqui. A função de convidado era a minha única maneira de continuar. Vou sentir falta de como você me fazia sorrir. Vou sentir falta de como você foi o único que me aceitou. Vou sentir falta de como você me fez sentir como um amigo. Minha ausência foi forçada. Eu precisava continuar crescendo. Mas enfim, eu tenho que ir. Mas você não sente orgulho de como eu cresci? Eu sou capaz de ultrapassar todos os limites. Mas será que tudo isso importa agora? Eu queria não ter te dado tão pouco valor durante minha ausência. Senhoras e senhores, esse foi Guest 6666. E diferentemente do que eu esperava, ainda mais pelo nome, esse RG não foi muito pautado no terror de sustos ou num aspecto mais visual, mas sim um terror completamente psicológico. Aqui, o Vibin Leaf conseguiu dosar muito bem e, pelo menos pra mim, me deixar de fato desconfortável com o fato de ter uma pessoa completamente estranha vivendo com o protagonista. E não se enganem, o Guest era claramente suspeito, é só você olhar o que aconteceu no final. Mas aqui nesse vídeo nós vimos que até mesmo as criaturas mais filhas da puta que existem têm sim um pinguinho de compaixão. E ali no caminho das placas a gente conseguiu ver o último suspiro da criatura, pois ali ela só queria agradecer o seu amigo pelo apoio que lhe deu. Mas bom, essa foi a minha interpretação dessa história. Se você discorda de mim, deixa aí nos comentários e vamos discutir sobre. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o like se puder e torne-se membro, que ajuda demais esse canal a se manter de pé. Do mais, muito obrigado aos membros aqui do canal, obrigado ao Cringe por ter me ajudado muito e é isso, beijão.